Fala pessoal, aqui é o Vinícius Moreira da VMS Sistemas com mais umas dicas sobre o sistema Proteus da TOTS Microsiga para vocês. Hoje o que eu vou mostrar é algumas linhas de comando aqui que a gente pode adicionar ao atalho do Proteus, né? Por exemplo, quando eu dou dois cliques aqui no ícone do meu Smart Client, ele abre essas telas aqui para que eu possa, né, preencher qual que é o programa inicial, a conexão e o ambiente. Uma que o pessoal sempre quer saber como é que faz é como possibilitar a abertura de mais de uma tela dessa, né? Eu posso fazer isso, por exemplo, se eu der dois cliques aqui, ele não vai abrir, né? Porque ele já detecta que tem essa instância aqui aberta. Então, como é que eu posso fazer para abrir mais uma tela? Eu venho aqui em propriedades do atalho e adiciono o "-m" no final do caminho. Com isso, ele possibilita a abertura de mais uma janela, né? Mas, claro, não adianta, se o seu usuário não tem mais de uma licença, não adianta abrir duas telas do Proteus, ele só vai funcionar uma do mesmo jeito, né? Então vai depender de quantas conexões estão liberadas para o usuário lá no configurador. Outros atalhos, outros comandos importantes aqui que a gente pode usar são, por exemplo, o "-p", que serve para definir qual que é o programa inicial ali. Então lá tá, né, eu posso colocar aqui siga ADV, por exemplo, que é o mais usado. Posso determinar também qual que é o ambiente, no meu caso aqui chama-se local, e posso determinar qual que é a conexão TCP que ele vai usar lá, né? Vou colocar aqui então "-c" igual a TCP. Vou aplicar. Feito isso aqui, ó, ele já não vai abrir mais aquela tela. Por quê? Porque o atalho já está passando para o Smart Client todas as informações que precisa. Então já abre direto aqui nessa tela, né? Por que que eu geralmente faço isso quando eu vou disponibilizar o Proteus para os usuários? Porque, quando tem que preencher aqueles campos ali, sempre ocorre de alguém acabar mudando ali algo que não deveria, né? Então, dessa forma aqui, eu já forço a abertura do sistema com as configurações que eu preciso, né? Outra coisa que eu vou mostrar é que a gente pode, por exemplo, pegar esses comandos todos, né, para instalar o Smart Client e montar um executável de instalação, feito os programas do Windows mesmo, né? Então, para não ter que, por exemplo, ir de máquina em máquina disponibilizando o remote, né? Ou então, tem muita empresa que gosta de coloca o remote num endereço lá do servidor e disponibiliza só o atalho para os usuários, né? Isso, assim, dá para usar, né, é viável. Eu já vi alguns problemas de performance quando está usando dessa forma, por exemplo, para imprimir relatórios grandes, ou então até mesmo algumas determinadas telas do sistema ficar muito lento. Eu já tive essa experiência em vários clientes, né? E aí, uma vez que a gente parou de usar esse atalho e passou a usar o remote na máquina mesmo, né, local na máquina, melhorou muito a performance, incomparável, tá? Então fica essa dica aí para vocês. Então, por exemplo, vou disponibilizar então um instalador. Beleza, você faz isso, deixa esse instalador lá, sim, em um ambiente onde o usuário tem acesso. Ele dá dois cliques e já instala no local que você determinar, tudo direitinho, como tem que ser, né? Então, para fazer essa instalação, eu baixei aqui um programa chamado InnoSetup, né? Isso aqui você pega lá no Baixa Aqui ou qualquer site de downloads que você conheça aí, só pesquisar por InnoSetup que tem. Então, vou pegar ele aqui como exemplo, vou criar aqui um script usando aqui, ó, essa opção de Script Wizard, né? Dei OK, vou colocar o Next, vou colocar o nome do programa aqui, vamos dizer, né, do arquivo. Vou colocar VMS aqui, mas vocês fiquem à vontade para colocar o nome que quiser. E a versão eu vou deixar 1.0, por exemplo. Aqui eu não vou mudar nada, mas vocês podem mudar também aqui também, no site e o nome da empresa, né? Então, próximo. Essa opção aqui é para a gente determinar se ele vai instalar lá na pasta de arquivos de programas do sistema ou se ele vai instalar em algum lugar que você pode, né, definir, que seria esse custom aqui, você define. Eu vou deixar em arquivos de programas mesmo. Vou deixar aqui, né, o nome da pasta no qual ele vai criar o arquivo, né, as instalações, e vou marcar essa opção aqui, que, né, deixar marcado, que permite o usuário mudar a pasta se ele quiser, em tempo de execução. Se você não quiser isso, é só desmarcar.
Então, próximo. Aqui, nessa primeira linha aqui, né, Application Main Executable, eu vou escolher o arquivo que vai ser o do atalho, né, o arquivo principal dessa instalação. Então, no meu caso aqui, eu vou acessar minha pasta do Proteus. Vou lá em Bin, Smart Client, e vou escolher o Smart Client aqui. Abrir. Nessa opção aqui, outros arquivos, né, eu vou adicionar os arquivos que vão ser instalados nessa pasta junto com o meu arquivo principal, smartclient.exe. Então, eu vou colocar o smartclient.ini. Vou colocar também as DLLs aqui relacionadas ao Word e Excel. Aqui. MP Word, MP Excel. Abrir. Então ele já adicionou aqui. Esse primeiro check aqui permite que executar, né, o programa assim que terminar a instalação. Você pode marcar e pode desmarcar. Eu vou deixar desmarcado, né? Então, vamos para o próximo aqui. Next. Tá falando aqui se vai criar lá o ícone do sistema aqui dentro, né, de todos os programas. Vou deixar marcado. E vou falar que eu quero também que permitir o usuário criar aqui um atalho na área de trabalho, para facilitar. Feito isso, eu coloco um Next. Essas opções não vou utilizar. Next. Pode selecionar os idiomas, não tem necessidade de ter inglês. Vou colocar o Brasília em português. Next. E aqui eu defino onde que ele vai salvar essa instalação para mim, né? Depois eu pego esse arquivo que ele disponibilizar aqui e salvo onde eu quero, né? Vou colocar aqui, por exemplo, instalação Proteus, por exemplo. Next. Então, ele gerou um script aqui. Eu vou colocar primeiro aqui como para não executar. Por que eu vou colocar para não executar o script, né? Não compilar? Porque eu quero colocar aquelas linhas de comando do atalho lá. Eu vou colocar aqui dentro do programa para que ele já seja executado com isso. Então, eu vou vir aqui no meu atalho, propriedades, vou copiar aqui minhas linhas de comando. Ó. Vou voltar aqui no menu Setup e vou vir aqui, ó, no arquivo, na parte aqui de ícones, desculpa, aqui, ó, e vou falar para ele qual que são os parâmetros, né? Então a gente põe um ponto e vírgula aqui no final, parameters, 2 pontos, e cola esse conteúdo. A mesma coisa aqui embaixo, 2 pontos, parameters, e cola também. Vou salvar também aqui no disquetezinho aqui para salvar esse meu script, para se eu precisar usar depois, né? Feito isso, mando compilar. Ele vai processar tudo e vai gerar a instalação lá para mim. Pronto. Se eu minimizar aqui, ó, ele já tentou até executar, né? Eu vou prosseguir aqui para a gente poder dar uma olhada no resultado. Então, vou avançar. Ele já falou aqui, né, na pasta VMS que eu tinha definido lá dentro de arquivos de programas. Avanço. Marco a opção para criar o meu ícone na área de trabalho. Avançar e instalar. Concluir. Então, se eu vim aqui na área de trabalho, ele já criou aqui para mim o meu ícone do atalho do Remote, né? Nas propriedades já tem os meus parâmetros que eu tinha determinado e também criou aqui, ó, a instalação. Como eu disse, isso aqui que eu posso disponibilizar aí na intranet da empresa, por exemplo, para que os usuários utilizem para instalar o sistema. Então, se eu der 2 cliques aqui no meu ícone, vocês já vão ver que ele já abre direto na tela mesmo do sistema, que foi de acordo com os parâmetros que nós determinamos lá. Vou acessar o sistema.
só para que vocês possam ver, ó, que ele já conecta direto até no RPO local, que foi o que eu determinei, né? Aqui ele conectou, né? Como eu coloquei para usar o SIGA-DV, então ele me possibilita, né, fazer aquela questão de escolher todos os módulos aqui que eu tenho liberado para mim. Mas se eu quisesse que ele usasse um módulo específico, é só mudar lá pro, ao invés de SIGA-DV, vou pôr aqui SIGA-COM, por exemplo. Quando eu acessar, ó, ele já abre aqui selecionando o módulo compras. O usuário não pode nem mudar, né? Pronto. Então, lembrando que eu também fiz isso aqui no atalho instalado, só para mostrar aqui que é possível colocar outras opções, né? Se você fosse disponibilizar na instalação, você já determina qual que é o programa inicial correto. Bem, beleza, é isso aí. Espero que essa dica ajude vocês. Valeu, abraço. Acesse o nosso site em vmssistemas.com.br e conheça um pouco mais sobre as nossas ferramentas e aplicativos mobile integrados ao sistema Proteus.